Olá, queria conversar um pouquinho, desabafar. Eu queria que essa conversa fosse mais longe, mas se for para os meus amigos, para minha família, para a comunidade Huntington já tá bom demais. É, é um problema que a gente enfrenta, né? E eu queria repartir aqui. Eu, minha irmã tem Huntington, meu pai tinha Huntington. Minha irmã mais nova já faleceu de doença de Huntington e minha irmã mais velha tá se esvaindo nessa doença. Minha mãe tem 83 anos e convive com isso já acho que há uns 20 anos. Sei lá quanto tempo, até perdi a conta. E essa é a rotina, né, das famílias. Uma doença hereditária rara que vai se perpetuando na família e as pessoas ficam só esperando a próxima vítima, os próximos doentes. Às vezes tem um intervalo e as pessoas podem respirar um pouco, mas em seguida começa todo esse circuito de novo, né? É muito triste. Eu sou advogada da minha irmã. Ela tem essa doença, mas ela tem plano de saúde. Então a gente pediu o home care para ela e o plano de saúde negou o home care. Eu tive que entrar com uma ação na justiça, consegui uma liminar, mas ainda não tem uma solução definitiva. Não tem uma sentença definitiva ainda. Então é uma coisa ainda precária. A gente está na expectativa de que venha o médico perito para analisar a situação dela e dizer se ela precisa ou não de home care. Uma coisa até... Soa até estranho a gente dizer isso, quem convive com isso, né? Mas o home care que pediu esse exame pericial, mesmo tendo que despender uma grana para poder arcar com esse custo, porque são eles que pagam, e os honorários de um médico perito não são baixos. Mesmo assim, o plano de saúde resolveu pagar, né? E mesmo conhecendo já a rotina de saúde dela, porque é o plano de saúde que supre essas necessidades dela, com técnicas de enfermagem, com médico, com enfermeira, uma vez por mês, médico uma vez por mês, fono, nutricionista e fisioterapeuta. Então, nessa condição, como eu tenho uma família muito grande por parte de pai, que é a parte do meu pai aqui que tem essa questão da doença de Huntington, a gente vive conversando sobre isso, sabendo de uma prima aqui, de um primo acolá, de um tio, enfim, né? Então, há uma semana atrás eu estava conversando com a minha prima, uma das minhas primas de Brasília, que o meu primo, irmão dela, também está numa situação até bem pior do que a minha irmã, e estava nessa mesma situação de liminar para ter o plano de saúde, para ter o home care pelo plano de saúde. Eles são muito bem assistidos por uma advogada, que também é minha prima, uma advogada competentíssima de Brasília, doutora Thais Miranda. Estão em muitas boas mãos. E aí estava nessa expectativa também, receberam a visita da médica perita. Aí a gente estava conversando e tal, aí ela me relatando aqui a situação desse meu primo. Ela mandou um áudio e aí tem aquela transcrição, né, do áudio que o WhatsApp faz. Aí ela diz assim: o Rodrigo tá com 30 quilos de peso. O Rodrigo não é uma criança, não. Ele é um homem que sempre foi muito envolvido com atividade física, um homem forte, e tá pesando 30 quilos. Tá comendo pela sonda no nariz. Tão magro, mas tão magro que eu não sei como é que ele está vivo. Todos os dias ele engasga. Já tem até aquele aparelho que desobstrui as vias aéreas quando a pessoa engasga, não sei o nome. Minha irmã também usa. Aí ela fala que ele tá com uma escara nas costas que não melhora, fica a ferida lá aberta. Entrou no oxigênio esses dias, tá no oxigênio direto, porque ele tá com pneumonia, né? Enfim, então cada dia eles podem morrer se não tiver atenção especializada,
O problema é que eles não sabem, porque chega lá, meu irmão tá lá deitado com os movimentos involuntários, né? Tem todos os relatórios lá, que broncoaspirou, pneumonia, oxigênio, enfim, prima, ele quase morre todo dia. Agora, se você vê o meu irmão, é tão chocante a cena. Aí ela passa a falar da visita da médica, que eu não sei como é que essa mulher, a médica perita, teve coragem de dizer que ele pode ser cuidado só por cuidadoras. E aí ela continua falando aqui, né, o desabafo dela. E aí eu volto lá pro começo da nossa conversa. Falei para ela sobre isso que falamos direto na BH, Associação Brasil Huntington. Falta de conhecimento, falta de visibilidade. Aí eu falei para ela o seguinte aqui, que eu também estava esperando o médico perito, a gente da perícia da Mara, que é minha irmã, na expectativa. E aí eu digo a ela, isso é absurdo no nível que não dá nem para dizer. Cada vez que sento para escrever uma petição nesses processos da Mara, eu morro um pouco, é doído demais. E ela me responde, é doído, cansativo, é estressante. A sensação que eu tenho é que somos de outro planeta e ninguém sabe o que somos, quem somos. E tem que explicar para todo mundo e ninguém entende. Ela prossegue, quando eu vou nos hospitais, quando eles internam, e aí ela abre aspas, e eu faço ao máximo para isso não acontecer, porque é pior ir para o hospital, e é mesmo, muitas vezes é pior. Eu levo os livros da BH e distribuo, porque ninguém sabe nada. Eu digo a ela, isso é um desgaste que não deveria existir mais. E ela prossegue, porque todo o processo é um desgaste imenso. Tem que entrar na justiça para aposentar, tem que entrar na justiça para conseguir as coisas, tem que entrar na justiça para o home care, enfim, para tudo. E o tempo todo respondendo as mesmas coisas. Se fosse esquizofrenia ou outra doença que já conhecem, é tudo mais fácil. Mas a nossa DH, que tem todos esses sintomas juntos, esquizofrenia, movimentos involuntários, demência, etc., etc., não reconhece. Então é sobre isso que eu queria falar, sobre esse desconhecimento generalizado do inferno que é a vida de quem convive com a doença de Huntington. É um amontoado de sintomas, os mais diferentes, os mais diversos, os mais terríveis, todos juntos numa doença só. A doença de Huntington conseguiu a proeza de juntar tudo de ruim para acabar com a vida do doente e da família e do entorno, gerações e gerações, porque é uma doença hereditária. Então, seu genitor tem, passa para um filho, 2 filhos, 3 filhos, todos os filhos, ou nenhum, se tiver muita sorte, né? E isso vai se propagando, isso vai se perpetuando na vida daquela família por décadas e por gerações. Mas não é mais possível que nos dias de hoje a gente ainda viva nessa situação. Eu estou falando aqui de pessoas que têm plano de saúde, porque a maioria não tem plano de saúde. Na comunidade a gente vê isso, as pessoas dependem do serviço público de saúde. E aí acontecem basicamente 2 situações. A primeira delas é quando a família já sabe que aquilo ali é doença de Huntington e já chega para o médico e fala, tá aqui meu parente, meu filho, meu ente querido, doença de Huntington. Se conseguir um neurologista, ótimo. Agora, o neurologista conhece ou não conhece a doença? Se conhecer, muito bom. Se não conhecer, vai começar aquela romaria atrás do neurologista que conheça a doença de Huntington. Porque se não conhecer, o que o médico faz? Ele vai procurar os protocolos do Ministério da Saúde. E ele não vai achar, porque não tem protocolo para a doença de Huntington. Não tem. Não tem protocolo. Até hoje não tem protocolo.
Então, se o médico já não tiver uma certa experiência, ele vai ali num sistema de erros e acertos, e acertos e erros, entendeu? E isso prejudica muito, obviamente prejudica muito o doente. Pior ainda quando a família chega lá e não sabe o que é, porque isso acontece pelas mais diversas razões. A gente vê isso nos grupos de WhatsApp dos regionais que a BH mantém, né, para dar justamente esse amparo. Às vezes a pessoa chega lá e fala assim: nossa, demorei anos para descobrir que é doença de Huntington e cheguei aqui para buscar ajuda, buscar um conforto, buscar um alento. Então ela chega lá, as pessoas, os médicos, os profissionais de saúde não conhecem e começa aquela busca que pode durar anos. E a gente sabe que esses primeiros anos são importantes para um doente de Huntington, que é uma doença que não tem cura, que não tem tratamento específico para ela. Então, você perder esses primeiros anos para tentar manter minimamente alguma qualidade de vida, para tentar preservar um pouco a sua parte motora, a sua fala, a sua deglutição, a sua cognição. É muito importante você ter um atendimento desde o início dos sintomas, porque senão a progressão acaba sendo mais rápida e muito mais devastadora, penso eu. Então é assim que acontece. As pessoas chegam e encontram profissionais que não conhecem a doença de Huntington e assim, além de já sofrer todos os percalços possíveis pela doença em si mesma, ainda tem que passar por todo esse calvário causado pela ignorância. A ignorância no sentido de, não de burrice, mas de ignorar mesmo o que é aquilo ali. Entendeu? Aí as pessoas vão buscar a previdência pública para um auxílio-doença, para aposentadoria. Aí chega lá, o médico perito não conhece também. Aí o que ele faz? Ele vai lá, a pessoa fala, é doença de Huntington. Chega até com papel lá, é doença de Huntington. O teste, né? Aí chega lá, o médico abre a lista de doenças graves, incapacitantes, irreversíveis, que tem uma lista, né, oficial. A doença de Huntington não está nessa lista. Não está na lista. Aí, se a pessoa estiver minimamente caminhando, falando, aí o que acontece? Tudo indeferido, né? Tudo indeferido. Porque o abençoado acha que aquilo ali pode reverter, pode melhorar. Todos nós sabemos que não tem reversão e nem melhora. Todos sabemos disso, né? E aí você fica nas mãos das pessoas que têm as canetas na mão para decidir a sua vida, né? É assim que funciona. Às vezes a pessoa até tem um trabalho, ela tem uma vida produtiva. Aí ela começa a brigar no trabalho, a não dar conta das suas atribuições, a entrar em conflitos, a faltar, enfim, a causar algum tipo de problema. Aí facilmente se taxa aquela pessoa de problemática, disso, aquilo, demitida, enfim. E é uma pessoa que está doente, né? Aconteceu isso com a minha irmã. Minha irmã trabalhava num banco a vida inteira. Ela pediu demissão, porque o processo cognitivo dela já estava comprometido, ela não conseguia lidar com aquela pressão de uma agência bancária, de atendimento ao público. Ela não aguentava, também tinha um marido doente, né, em casa. Uma doença também bastante grave, que incapacitou ele para o trabalho. Ela pegou um ato de desespero, pediu demissão. Morava longe da gente. Eu só soube disso anos depois, alguns anos. Eu achei que ela tinha se aposentado por incapacidade, porque em seguida ela começou a piorar muito da doença de Huntington. Quando eu fui ver, não. Ela tinha pedido demissão. Aí já não tinha mais como nem tentar uma reversão na justiça, né? Então é isso que acontece. A gente fica submetido a pessoas que não sabem do que se trata
E a gente, o que a gente pede? A gente não está pedindo empatia, não se trata de empatia, porque empatia você espera de quem tem capacidade para dar, ou por quem tem um mínimo de sensibilidade. E a gente não precisa, a gente não está falando disso, né? A gente está pedindo que as pessoas cumpram a sua obrigação, que as pessoas façam o seu trabalho de maneira técnica, correta, entendeu? E analise a situação do jeito que ela é, crua e cruel, do jeito que ela é, crua, cruel. É muito ruim, todo mundo sabe, mas os profissionais que atendem e que decidem a vida das pessoas, então é um problema institucional dos órgãos públicos e dos profissionais de saúde, porque a pessoa aprende sobre doença de Huntington, talvez, nem sei, porque são tantas doenças raras, né? Na faculdade, depois fica ali guardadinho, na cachola, e se a pessoa não se interessa pelo assunto especificamente, não trabalha com isso, não tem contato, porque é uma doença rara também, não é uma coisa que vai ver todo dia, a gavetinha lá na cachola fecha, fica lá no arquivo do aprendizado acadêmico e se perde, entendeu? Então não tem protocolo de atendimento, de tratamento, não está incluído no rol de doenças graves. Isso seria um grande facilitador para as pessoas que buscam o serviço de previdência pública, previdência social pública, né? Não tá. E aí você fica às vezes nas mãos de pessoas que cometem uma irresponsabilidade dessa. Que é assim que eu vejo que esse parecer, esse laudo que essa médica produziu, quando viu meu primo, que está pesando 30 quilos, tem uma escara sem cura nas costas, sem cicatrização permanente, está se alimentando por aquela sonda nasal, usa quase diariamente o aparelho para não sufocar. Como a minha prima disse, cada dia que a gente acorda, a gente fica esperando o que vai acontecer. E acontece de tudo, né? Acontece de tudo. O que vai acontecer com o nosso ente querido que está ali doente? O que vai acontecer hoje? Vai engasgar, vai cair, vai broncoaspirar, vai ter uma infecção urinária, vai ter um problema no acesso, já tiver com algum acesso. Então é disso que se trata. A gente precisa entrar numa corrente mais forte, porque nós somos poucos, nós somos muito poucos, mas a gente precisa dar um jeito de fortalecer isso para tentar expandir o que é a doença de Huntington para aquelas pessoas que não sabem do que se trata e ficam ali só resolvendo no fresquinho do seu consultório, do seu gabinete, de qualquer lugar que seja. Era isso que eu queria falar, era isso que eu queria repartir, desabafar. E vamos lá, um dia de cada vez, né? Tchau.